programa lá. É chavenciona. Tá bem? Achou? Grande amigo. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao seminário Desafios de uma Nação Foco na Segurança Pública, organizado pela Associação Brasileira de Estudos de Inteligência e Contra-Inteligência. Para darmos início ao nosso seminário, solicitamos a todos que desliguem seus aparelhos eletrônicos ou os coloquem no modo silencioso, por gentileza. Registramos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo General Padilha, assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Sul, Coronel da Brigada Militar Mendes, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, e o delegado Redes, da Delegacia Regional de Porto Alegre. Informamos que ao final do painel teremos um breve espaço para perguntas que devem ser feitas por escrito e entregues às nossas assistentes de palco. Solicitamos a gentileza de todos que ao final do seminário aguardem a saída dos painelistas e se deslocarão imediatamente para uma entrevista coletiva. Para moderar esse painel, temos a participação do jornalista Diego Casagrande, da Rede Bandeirantes de Rádio. Temos o prazer de receber, para participar desse importante debate, o Tenente-Coronel Luciano Zucco, do Comando Militar do Sul, o Procurador de Justiça Fábio Costa, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e o General do Exército Antônio Hamilton de Martins Mourão, futuro presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro. Dispensamos a apresentação do currículo de nossos panelistas, tendo em vista se tratar de autoridades com imensa experiência na área de segurança pública. Passo a palavra, então, ao nosso moderador, Casagrande. Obrigado. Bom dia a todos. Por sugestão do Dr. Flávio Costa Pereira, que é o comandante da BEI, eu solicito uma salva de palmas aos homens da lei do nosso Brasil. Mulheres e homens que entregam suas vidas na defesa de cada um de nós. Bem, vamos começar, vamos procurar fazer um bate-papo. Nós dividimos aqui ao longo dessa hora que teremos de conversa, procurar fazer, meu prezado General Mourão, Tenente Coronel Zucco, Dr. Flávio Costa Pereira e amigas e amigos, tentar fazer aqui um talk show, um programa de rádio, só que sem a transmissão via rádio. Mas vocês são os nossos participantes e a participação de vocês é fundamental. Vamos começar, General Mourão, falando de um dos temas selecionados aqui, violência e segurança pública. É sabido, e o senhor tem batido muito nessa tecla, de que se algo não for feito, caminhamos para o caos. Mais de 60 mil homicídios por ano, índice superior, por exemplo, à guerra da Síria, que existe há mais de 5 anos e ainda não terminou. E, aparentemente, todas as medidas que têm sido tomadas em todos os níveis são insuficientes para a contenção dessa criminalidade, dessa violência. O que é preciso ser feito para debelar a violência e a criminalidade no Brasil, General Mourão? Meu bom dia a todas as amigas e amigos que estão aqui, nos prestigiando nessa manhã. Meu agradecimento aos organizadores do evento. E, indo direto ao ponto, Diego, essa questão da segurança, ela é um problema complexo. Porque, às vezes, a gente imagina que ele passa única e exclusivamente pelo combate direto às organizações criminosas que estão estabelecidas aí em todo o território nacional, única e exclusivamente fazendo por meio da repressão policial. Mas a vida em sociedade, a gente sabe que isso é mais complexo que isso. Então, tem que haver uma atuação concertada de todas as expressões do poder nacional
e de todos os níveis do governo. E quando eu falo isso, o que nós temos que agir? Nós temos que agir na parte operacional, ou seja, a polícia tem que ter os instrumentos e a liberdade de manobra, obviamente, dentro da legislação existente, para cumprir o seu papel de polícia, ou seja, investigar, prender quem tem que ser preso. O sistema judiciário tem que acusar, julgar e condenar, se for o caso. E o sistema prisional tem que manter esses elementos encarcerados. E não da forma como nós vemos hoje, que a prisão se torna uma escola de bandido e que, pouco tempo, aquele marginal já está na rua de volta praticando o seu jogo. Então, isso é uma parte da problema. E mais ainda, nós temos que ir dentro das áreas mais carentes, onde estão aquelas pessoas excluídas do convívio social, e excluídas do convívio social porque o Estado não está lá dentro, e lhes dá o acesso à educação, ou seja, escolas decentes, com professores qualificados, né? Saúde, né? A saúde não pode ser proporcionada pelo traficante, como ocorre lá na cidade que eu moro, lá no Rio de Janeiro, né? E infraestrutura, arruamento, esgoto, água, luz. A partir daí, nós teremos plenas condições, né, de superar essa crise. Se não se atuar dessa forma, nós vamos apenas estar botando band-aid em cima de um buraco que cada vez aumenta mais. Doutor Fábio Costa Pereira, com a sua expertise aí de décadas de combate ao crime na trincheira do Ministério Público, hoje Procurador de Justiça. É a mesma pergunta, senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, principalmente nesses dias tão complexos, onde o país enfrenta uma crise sem precedentes de desabastecimento, de uma dificuldade de deslocamento. Nós estamos com o nosso auditório aqui quase cheio. Também quero agradecer o eufemismo de ter me chamado velho, de uma forma mais educada, décadas e décadas de dedicação à atividade. O que é uma verdade, eu sou membro do Ministério Público há 28 anos. E, recorrentemente, como membro do Ministério Público, eu vi, nesse período em que me dedico à atividade, eu tenho um colega que desde o início, o colega Silvio Moás, que me ensinou a fazer juro, por sinal, eu vi a situação do país tão somente se degradar. Talvez o grande problema hoje de todos nós, e o que nos une aqui, nós temos várias características em comum. Somos a maioria gaúchos, somos brasileiros, mas talvez, inarredavelmente, nós tenhamos um triângulo que nos liga a todos enquanto sociedade, a possibilidade de ser vítima. Eu tenho certeza que aqui, neste ambiente que nós estamos, ou alguém já foi vítima de roubo, ou tem um parente próximo de vítima de roubo, ou tem um conhecido próximo de vítima de roubo. Entrou no nosso inconsciente coletivo que se tornou normal e aceitável uma dose de violência. Isso não é normal, isso não é nem aceitável. Nós convivemos numa sociedade em que 60 mil pessoas são vítimas de morte matada todos os anos, e isso não gera uma maior comoção. Eu pedi para o Diego, no primeiro momento, fazer essa saudação aos homens e mulheres que dedicam a sua vida à segurança pública por um outro motivo. Porque eles são as maiores vítimas da violência no país. Hoje, um policial militar, um policial civil, tem o dobro da possibilidade de que nós, cidadãos normais, temos de serem mortos. Vocês percebem o seguinte: no Rio de Janeiro, durante a Segunda Guerra, um pracinha brasileiro da FEB tinha uma possibilidade, mais ou menos estatística, de cerca de 1,85% de ser morto. Um G.I. Joe americano, general, tinha mais ou menos a possibilidade de 3,85%, 3,80% de ser morto na guerra. Um policial militar no Rio de Janeiro tem uma possibilidade de perto de 8%. Isso quer dizer que para um policial militar do Rio de Janeiro desembarcar numa costa da Normandia no Rio de Janeiro é passeio de criança. E a questão é, o que fazer? Fazer segurança pública, eu sempre digo, é simples, é muito simples, mas não é fácil. Entre a simplicidade e a facilidade, é um espectro muito grande. Em primeiro lugar, nós precisamos ter
homens e mulheres treinados para isso. Segundo lugar, nós precisamos ter investimento na área. Terceiro lugar, nós precisamos ter integração, tecnologia, análise criminal, inteligência e uma legislação que ampare. Esse é o primeiro momento. Nosso paciente hoje, o Estado, a sociedade brasileira em termos de violência, está em estágio terminal. Nós estamos todos, enquanto sociedade, na UTI. Então, é fundamental e é necessário que se dê, como em qualquer atendimento médico, num estágio de urgência, de uma forma nem de emergência, um atendimento pronto. O que é um atendimento pronto? Nós precisamos de polícia na rua, nós precisamos de choque de ordem. Depois do choque de ordem, nós temos que pensar em médio prazo. No médio prazo, nós precisamos mudar as leis penais, nós precisamos mexer no nosso sistema carcerário. E a longo prazo, e aqui nós estamos falando de uma ou duas gerações, nós precisamos investir pesadamente em educação. Nós precisamos ter capital humano que catapulte e leve o país para a indústria do conhecimento, o que nós não temos hoje. Então, os desafios da nossa nação eles são enormes. Agora, a gente precisa começar. E a gente começa assim, entendendo o problema, discutindo o problema e mais, tomando atitudes proativas de mudança. Bom, tudo isso que está sendo falado aqui nesses primeiros momentos passa pela política. E já dizia Platão, você pode até não gostar de política, mas vai ser governado por quem gosta e por quem faz. E eu aproveito esse gancho porque o Tenente Coronel Zul, depois de também quase 3 décadas de exército brasileiro, decidiu entrar nessa seara, né? Fazer a sua parte como um agente político eleito. A pergunta é a mesma, Coronel Zul. Como debelar essa violência e essa criminalidade galopante no Brasil? Bom dia a todos, bom dia a todas. É difícil depois responder, porque o general Mourão e o nosso amigo Fábio já deram a base, mas eu vou tentar baixar um pouco o escalão e falar mais especificamente da impunidade que a gente vive hoje. Hoje o criminoso vê o crime como um crime econômico, porque 1 quilo de maconha que custa R$200 no Paraguai aqui é vendido a R$2.000, 1 quilo de cocaína da Bolívia chega a R$20.000 no Brasil, lá ele compra por 8, 9. E as nossas leis, a nossa morosidade e principalmente a nossa impunidade favorece que esse delinquente, que esse criminoso seja reincidente. Nós temos hoje 70% de reincidência, mesmo aqueles que saem. O Fábio muito bem começou com a homenagem aos nossos brigadianos, os nossos policiais civis. Tem que ser valorizado pela nossa sociedade. É impressionante a gente ver algumas mídias falando do descrédito. Como assim? Como descrédito? Nós temos que agradecer esses servidores do bem que estão com salários parcelados, que estão com equipamentos defasados e mesmo assim são julgados. 177 cidades do Rio Grande do Sul, com 1 policial civil. Quem dos senhores conseguiria trabalhar direito? A nossa brigada militar, na década de 90, tinha 32 mil brigadianos. Hoje não chega a 17, 18 mil. Como trabalhar assim? Então, é muito importante a gente entender o cenário da impunidade. E aí eu vou tocar na ferida. O general fala muito e a gente não comenta no nosso umbigo princípios e valores dessa sociedade que se encontra. A gente julga, a gente reclama, mas somos o primeiro a jogar o papel no chão, somos o primeiro a furar um sinal de trânsito e não ajudamos em nada. Recentemente eu vi um meio de comunicação filmando uma família que reclamava por um buraco na pista. E durante a filmagem, Diego, um caminhão tombou ao fundo. Os senhores, pasmem, Corollas, Civics, parando naquele caminhão para saquear. Para saquear aquele caminhão. E detalhe, motorista sem vida.
Esta é a nossa sociedade doente. E o Fábio muito bem comentou. A solução a longo prazo, e que é a que vai funcionar, nós temos que favorecer os órgãos de segurança pública, equipar, armar, temos que realmente valorizar, eles têm que ter essa valorização da sociedade, mas a educação, desde cedo, 4, 5, 6 anos, ficar de pé, cantar o hino nacional, olhar a bandeira do Brasil com orgulho, isso é que falta na nossa sociedade. Isso vai fazer a diferença. Não na minha geração, com certeza não na geração do general, do Fábio, mas as gerações. Para se mudar alguma coisa, nós temos que mexer no nosso jovem, nas nossas crianças. Eles sabem cantar todas as músicas populares dos DJ. Agora, pede para cantar o hino nacional. As escolas estão desvalorizando os professores. Os professores entram e ninguém fica de pé. Professores que são os alicerces do ensino, da educação. Então, eu tive que fugir um pouco do tema, porque realmente, para mim, segurança é muito mais amplo. A segurança vai ajudar na saúde, a segurança vai ajudar na educação, vai ajudar na economia. Então, de forma geral, eu acho que nós temos que trabalhar políticas públicas com a sociedade. Realmente acordar a sociedade para que ela veja que ela também tem responsabilidade e tem que fazer parte desse papel. Senhores, me respondam com a franqueza que os caracteriza. Isso que nós estamos vivendo, esse ambiente, esse clima de uma guerra civil não declarada, de falta de credibilidade, de desrespeito ao mais básico, isso foi construído, isso foi deliberadamente incutido na sociedade brasileira ou foi fruto do acaso? Não, isso não é fruto do acaso. Isso são 30 anos de estratégia grancista sendo inoculado diariamente no seio da nossa sociedade. O grancismo, ele prega aquilo que é chamado de hegemonia e do consenso para o domínio da sociedade. A hegemonia são as mesmas ideias serem praticadas por todos. É aquela velha questão da unanimidade, que o falecido Nelson Rodrigues dizia, que toda unanimidade é burra. Então, a hegemonia hoje, o que a gente traduz? Traduz no politicamente correto, que é a ditadura que nós vivemos. Nós vivemos hoje a ditadura do politicamente correto. E o consenso significa o quê? A sociedade se conformar com isso. E foi exatamente o que o doutor Fábio falou aqui. Não é? Esse conformismo da sociedade com o que está ocorrendo. Então, essa estratégia grancista que veio, que toda essa estratégia de dominação, ela se baseia na destruição do que existe para começar tudo novamente dentro daquele grupo hegemônico que vai, então, liderar o país, que era a ideia do partido que durante mais de 12 anos nos governou, né, nos levou a esta situação que hoje o editorial do Estado de São Paulo coloca muito bem. Estamos vivendo uma pré-anomia. A sociedade brasileira vive um estado de anomia. E que eu hoje fico extremamente satisfeito ao ver esse grupo de homens e mulheres que estão aqui, que eu sei que são comprometidos com a mudança desse estado. E também olhando aqui para a nossa plateia, Diego, não sei por que tem mais gente sentada à direita do que à esquerda. Deixa eu estender um pouquinho, pegando um gancho nessa sua última frase. Durante muito tempo, era palavrão se dizer de direita no Brasil. Isso parece que está mudando, com o surgimento das redes sociais, né? Com o esgotamento do modelo de esquerda implantado no Brasil, enfim. Mas o que é ser de direita para o senhor, general Moro? Bom, eu iniciei dizendo uma coisa, eu sou meio recalcitrante em continuar a abordar os conceitos de direita e esquerda que eu os considero oriundos do século XVIII da Revolução Francesa. Né? E, a partir daí, entrou aquele maniqueísmo que diz quem é de direita é ruim porque é contra o povo, quem é de esquerda é bom porque é a favor do povo. Isso é um absurdo. Então, o que eu considero, e aí se diz hoje ser direita, o que eu considero é o seguinte: o que é ser brasileiro? Né?
Ser brasileiro é você acreditar nas raízes que são oriundas do que o nosso país foi formado, não importar conflitos que não nos pertencem para dentro do país, que vieram sendo importados, esses conflitos, acreditar no liberalismo, acreditar que o melhor casamento que existe é aquele que une o capitalismo, a livre iniciativa e a ciência. É esse casamento desses três vetores que trouxe o progresso da humanidade. Nos últimos 500 anos, nós vemos vivendo essa revolução científica extremamente acelerada aí por esses três fatores. Onde teve a livre iniciativa, o capitalismo e a ciência trabalhando, produzindo cada vez mais, nós vemos que hoje, há pouco falei com o pessoal do agronegócio, hoje 2% da população trabalha no campo e alimenta mais de 100% que nós exportamos alimentos. Isso foi graças a quê? Graças a esse casamento dessas três coisas. A ciência que propiciou melhores sementes, melhores colheitas, a livre iniciativa, o empreendedorismo do empresário rural e ao sistema capitalista. E tudo isso o quê? Sob a supervisão do modo democrático, do equilíbrio entre poderes. Então, essa é a visão que eu tenho. Isso, para mim, é ser de direita. Mas não é ser de direita, é ser direito. É isso que eu penso. Doutor Fábio. Algumas coisas, Diego. Ontem mesmo eu tinha postado no meu Facebook uma importante frase do Scruton, que é um filósofo, que eu gosto muito, filósofo britânico. Ele diz o seguinte, e é assim que eu me defino, eu sou um conservador. O conservadorismo advém de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade. A consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. E ele tinha perguntado, Diego, se esse momento de pré-anomia ou anomia que nós estamos vivendo, ele foi fruto do acaso, ou foi, na verdade, uma obra e uma construção. Me parece que foi uma construção. Eu não vou fugir da pergunta e não vou fugir muito menos da resposta. Durante os últimos 30 anos, como disse o general Mourão, dominou, principalmente a partir da academia, uma narrativa. Uma narrativa na qual nós, a sociedade ocidental, nós, a sociedade cristã, com nossas pautas de valores, com a nossa pauta de moral, nos tornamos o inimigo a ser batido. Isso a gente vê se refletir todos os dias nas ruas, nesse nível absurdo de violência. Não é uma obra do acaso. Nós vemos, por exemplo, como inversão de valores, a heroicização, é um termo, um neologismo criado pelo meu amigo Coronel, que estará aqui semana que vem, no outro evento de segurança pública, em que nós heroicizamos a figura do bandido e, em contrapartida, nós demonizamos a figura da autoridade. Hoje, o policial qualquer na rua, que é o Estado fardado, que é o Estado armado, aquele que tem o dever de impor a lei e a ordem, ele é, no mais das vezes, motivo de chacota, motivo de ataques indevidos por inúmeros segmentos da sociedade. Não há um respeito pela figura da autoridade. Isso foi fruto de desconstrução. E isso não importa como resultado 60 mil mortes ao ano. Isso importa como resultado mais de 1.800.000 roubos notificados todos os anos no país. E a pergunta é, que país nós construímos? Entrar nesse buraco é fácil. A questão é como vamos sair dele. Me parece que nenhuma sociedade que pretenda ser uma sociedade civilizada pode sair desse poder que nós entramos sem valores. Quando eu expressei na primeira intervenção com relação à educação, eu queria ser um pouco mais específico. Eu falo de cultura. Aquilo que nos informa como sociedade. Qual o nosso elmo? Aquilo que nos liga enquanto tecido social. Se o que nos liga como tecido social for o jeitinho brasileiro, Mateus Primeiros Meus, farinha, coca, bebidão mineiro, o país não tem solução. Não tem solução. Porque isso, como diz o meu amigo, o mestre Marcelo Alberto, é a tragédia dos comuns. Quando
uma sociedade que é o melhor para si, não há a mínima possibilidade que o conjunto saia fortalecido. E mais uma coisa que eu tinha falado, Diego, que nós estamos vivendo numa guerra não declarada. É não declarada? Hoje acho até que já não é declarada. declarada. Se nós temos hoje, principalmente, essas grandes organizações, eu não chamo essas organizações criminosas de facção. Eu me recuso, porque isso desmerece e torna de menos importância o fenômeno. São organizações de corporações criminosas, policiais de cabeça preta. Só mais uma coisa, doutor Fábio. O senhor disse que poderá levar no longo prazo até 2 gerações. Então, vamos considerar 25 anos de cada geração, 50 anos. Mas, sendo franco, a mudança já começou? Sim e não. Acho que, em termos de estrutura institucionais, acho que ainda não. O Brasil ainda não despertou. Mas a gente vê hoje no país, e a internet, esse fenômeno das mídias sociais, a gente vê hoje uma moçada revoltada com esse estado de coisas que está aí. Então, nós temos hoje reações espontâneas de jovens que entenderam que tem alguma coisa fora do lugar. Eu gosto muito daquele filme Matrix. Nós estamos naquele momento em que há o oferecimento da pílula azul ou da pílula vermelha. Aquela para permanecer inconsciente ou aquela para tomar consciência do que esse estado paralelo que nós estamos vivendo. Eu acho que a maioria da população brasileira resolveu tomar a pílula vermelha. Coronel Zucco. Ontem, conversando com um empresário, um novo empresário, que teve uma atitude, um grupo de empresários, né, Instituto Floresta, que recentemente doou para o Estado 14 milhões em equipamentos, viaturas, coletes balísticos, pistolas de última geração, nossa Glock. Ali, eu, respondendo a pergunta, vi que nós estamos iniciando, sim. A sociedade está se mexendo, a sociedade está participando muito mais da área política. Infelizmente, nós temos uma geração atual onde os extremos não favorecem a solução, e o que a gente está vendo hoje em dia são ideias justas, um povo sofrido, porém, vários aproveitadores estão surfando essa onda e que não tem noção do que pode surgir daqui para frente. Pela desconfiança, pelo descrédito. Então, o Fábio bem comentou que nós temos que realmente trabalhar essa educação. Infelizmente, as pessoas querem sempre, a gente estragou em 20 anos, e quer consertar. Eu vejo, às vezes, estudando, vejo alguns pré-candidatos comentando que não tem que mexer no salário, não tem que privatizar, mas tudo para conseguir o voto. São pessoas que não são técnicas, pessoas que não são preparadas. E então, como o general comentou, nós precisamos de homens de direito, homens de princípios, pessoas que queiram servir. A política é linda. Os políticos hoje realmente se tornaram uma expressão negativa da sociedade. Nós precisamos colocar servidores nas câmaras dos deputados, nas assembleias, na própria presidência. Então, eu acredito sim, Diego, que a mudança, ela vai ser bem lenta, mas ela já existe. Muito bem. E o combate à corrupção, senhores? Temos aí a Lava Jato, que recentemente completou 4 anos e que está, de certa forma, passando o país a limpo. Né? Eu sempre lembro, general Mourão, daquele diálogo do Romero Jucá, o homem da Petrobras, lá, precisa estancar essa sangria. Que veio até aqui, nós precisamos limpar para frente, né? Livrar as pessoas para frente. Ele não conseguiu estancar a sangria, houve muita pressão popular, o Supremo Tribunal Federal está fazendo
o seu trabalho sob pressão e com desconfiança da sociedade, que boa parte dos que estão lá não tem a confiança da sociedade, mas nós estamos indo. Como é que o senhor vê a Lava Jato e o que pode vir daí? A corrupção, ela não é um mal único e exclusivamente do Brasil, né? Ela permeia, né, todos os países aí do mundo e, obviamente, naqueles onde o primado da lei realmente é o parâmetro, ela é combatida com maior rigor. A corrupção, ela veio, pouco a pouco, se estabelecendo no seio do nosso meio político, naquilo que eu considero magistralmente definido pelo José Padilha, que ele denominou de mecanismo. O mecanismo que associa a política, o empresário, o legislador, então esse círculo vicioso, cada um estabelecendo determinados pontos para que todos encham seus bolsos com o recurso que pertence ao conjunto da nação. E durante muito tempo, esse mecanismo, ele andou livremente. Processo, vamos lembrar aquelas operações Satyagraha, estão lembrados da operação Satyagraha, que é com Daniel Dantas, e que depois foi detonada porque a investigação não teria sido feita dentro das normas legais vigentes, então foi tudo jogado no lixo. Outras operações que a própria Polícia Federal, Ministério Público já tinham realizado, trabalhado e que foram varridas para baixo do tapete. Até que surgiu a Lava Jato, centrada na figura de um grupo de homens e mulheres valentes, corajosos, na liderança ali do nosso juiz Sérgio Moro, e a partir daí foi desnudando aos olhos de todo o Brasil esse lamaçal que estava ocorrendo e que muitos de nós não percebiam. A drenagem de recursos foi estupenda, quando as pessoas olham as famosas malas do Gedel, os 51 milhões do Gedel, mas não é só ele, não, minha gente. Vamos lembrar onde está o dinheiro do Cabral. Cabral, o magnífico, governador do Rio de Janeiro, que tinha uma empresa de transporte de valores que pegou fogo e 130 milhões se queimaram ali. Então, aí vamos lembrar dos anões do orçamento. Saudade dos anões do orçamento, havia o quinzinho ele ganhava o quê? 15 mil, 20 mil, Era um agrupamento de ladrões pé de chinelo, se nós fôssemos comparar com a turma de hoje. Então, eu acho que a sociedade realmente abriu os olhos, e aí a imprensa fez o seu papel dessa vez, um papel primordial, divulgando isso e informando realmente, e o nosso sistema judiciário, calcado os nossos operadores do direito, aí num grupo de gente de valor, está fazendo esse trabalho com todas as barreiras que são enfrentadas pela legislação que nós temos, essa legislação, essa discussão, e aí o Fábio, depois ele pode se estender sobre isso, a questão de prisão de segunda instância, aquela história, Aqui no Brasil, quem tem dinheiro e bom advogado, ele não vai preso nunca. E aí estão os presídios de gente que roubou celular e a turma que desviou milhões e milhões de recursos nossos continua a planar pelo mundo e a usufruir desses seus bens ilícitos. Então, falar de combate à corrupção hoje é fácil. Ninguém aceita isso. E o que todos nós esperamos é que governos futuros, políticos que assumam o cargo no legislativo, passem a trabalhar, como o Zucco falou há pouco aqui, com o espírito público, de servir a nação. A gente não pode mais aceitar que uma pessoa entre na política e 30 anos depois ele saia milionário. Eu costumo dizer que o político nada mais dizer que um assalariado de alto nível, ganha bem. Mas ele é um assalariado. O assalariado não pode ficar milionário. Quem vai ficar milionário é aquela pessoa que trabalha na livre iniciativa, que empreende, que investe, que arrisca. E não aquele que tem simplesmente um salário pelo trabalho que ele executa. Então, Diego, corrupção, ela tem que ser banida. Faz parte da natureza humana.
ser humano, como diz o meu neto mais velho, Felipe, é um bicho complicado, né? Então, faz parte da natureza humana e ela tem que ser combatida com todas as nossas forças. Eu imagino o seguinte, a gente vai ter saudade dos anões de orçamento. Hoje, eles seriam criminosos de menor potencial ofensivo, só roubaram 200, 300 milhões. Mas talvez a grande síntese desse sistema de corrupção montado, que foi desvelado pela Lava Jato, estão nas palavras, nas proféticas palavras de Sérgio Cortes. Vocês notem o seguinte, no início, em março de 2017, quando a Lava Jato já estava há uns 2, 3 anos funcionando, no Rio de Janeiro, o secretário de Saúde, Sérgio Cortes, do agora preso pelo governador Cabral, ele tem a seguinte frase genial, e eu peço desculpa aos senhores, mas é o que foi dito, porque as nossas putarias têm que continuar. Notem o seguinte, é assim, sempre foi assim, que a coisa pública foi tratada. Foi tratada como um bordel. E um desmerecimento aos bordéis, porque em bordel tem regra. No que eles faziam não tinha regra nenhuma. A única regra possível e viável é escolher do jeito que desce a nação. Notem que neste período, próximo da nossa história, nós tivemos os famosos grandes eventos. Nós tivemos Jogos Mundiais da Juventude, nós tivemos o Pan-Americano, nós tivemos a Copa das Confederações, nós tivemos a Copa do Mundo, nós tivemos as Olimpíadas. Qual foi o grande legado dos grandes eventos? Corrupção e depredação da coisa pública. Pura e simplesmente. Isso que lançou o país nesse sistema caótico que hoje nós vivemos. Pessoas morrem na fila do SUS porque não tem recursos. As polícias não conseguem se deslocar porque não tem gasolina, porque faltam recursos. Os nossos polícias não conseguem se armar porque faltam recursos. Isso é um exemplo claro, uma decorrência clara desse capitalismo sem risco, desse capitalismo de compadrio que se desenvolveu no país. Todos os países do mundo têm corrupção. A diferença é que no Brasil ela sempre foi impune. Aqueles que praticavam a corrupção em alto nível sempre se protegeram. E é o que está acontecendo agora. Porque a Lava Jato é o patrimônio da nação, a todo o dia, corre o risco de retrocesso. Porque aquelas pessoas que por ela estão sendo afetadas, e em alto nível, elas não estão aceitando e querem, pura e simplesmente, ou acabar com a Lava Jato, ou aplacar a Lava Jato. Isso vem em prejuízo do Brasil. E aí, Diego, eu já tive um problema, eu já falei. Talvez aqui, como nunca se aplique aquela frase do Churchill com relação ao pessoal da RAF na Batalha da Grã-Bretanha. Nunca nas histórias dos conflitos modernos, tantos deveram tanto a tão poucos. A gente deve muito a esses meninos e meninas que para nós, eu já estou acima dos 50, para mim são meninos, da Polícia Federal, da Receita Federal, do Ministério Público Federal, enfim, de todas as forças de Estado que se reuniram para combater este cancro, esse câncer metástico que afeta o país, chamado corrupção. Agora, a gente nota que há dentro do sistema político, com setores da mídia, uma tentativa de enxovalhar a Lava Jato, enfraquecê-la e tirar os poderes, né, que a fizeram justamente combater a corrupção. Quem leu a história da Operação Mãos Limpas pode ver que existe um script. O script que está seguido no Brasil é o mesmo. Primeiro, midiaticamente, desmerecer o trabalho, massificar a informação para a população acabar entrando no esquecimento, e depois medidas políticas para conter o poder de Estado de combater a corrupção. Este é o roteiro. Na Itália funcionou. No Brasil não está funcionando por um único motivo. Hoje nós temos as mídias sociais e uma internet livre. São as mídias sociais e a internet livre que permitem
a manifestação de cada um de nós, que está impedindo que a Lava Jato hoje entre em colapso. A corrupção mata. A corrupção atrapalha a nossa educação, atrapalha a nossa segurança pública. Nós tivemos, eu sei que eu estou aqui na Federação Gaúcha de Futebol, mas o TCU lançou que nós gastamos 25 bilhões na Copa do Mundo. Quem conhece Brasília pode ver aquele estádio, padrão Arena, Beira-Rio, e nem time de futebol tem. 25 bilhões de dinheiro. Com 1 bilhão, nós poderíamos construir 25 presídios federais. Os outros 24 bilhões poderiam ser investidos em escolas, em programas educacionais, em hospitais. Por que a gente não faz uma Copa do Mundo da segurança, uma Copa do Mundo da educação? Agora a Lava Jato recuperou 11,5 bilhões. Por que não manter permanente a Lava Jato? Qual o interesse? E aí a pergunta, por que não se manter de forma permanente uma Lava Jato? Só os políticos não querem permanecer. Temos que ter uma Lava Jato permanente, inclusive a nível estadual. Por que não? Então, as pessoas clamam por segurança, por educação, por saúde, mas a corrupção é a primeira pauta, porque ela envolve todas as outras áreas. Muito bem. Senhores, não podemos deixar de abordar a questão que está em pauta hoje, tá, no Brasil, que é a greve dos caminhoneiros. Tá? Nós já estamos na segunda semana de greve, desabastecimento. Hoje já se sabe que há terrorismo nas estradas. Ontem nós falamos sobre algumas coisas que são feitas nas estradas, como cortar mangueira de óleo, furar pneu, atirar pedra, botar fogo na estrada, são atos que o senhor considera terrorismo, né? Eu quero a sua opinião, quero as opiniões de todos aqui sobre esta paralisação dos rodoviários autônomos, dos transportadores autônomos, perdão, e como vocês veem que se está sendo bem gerenciada a crise de parte do governo, General Mourão. Bom, esse movimento dos caminhoneiros, né, obviamente, ele se baseia num erro estratégico que vem sendo cometido, né, já de algum tempo no nosso país, que foi basear toda a nossa estrutura de transporte, praticamente, em cima, né, da rodovia. Né. A partir daí, se concedeu a uma determinada categoria, que até então talvez não tivesse aquilatado a sua força, né, o monopólio das nossas vidas. Né? Porque tudo aquilo que nós necessitamos, que nós consumimos, necessita de um caminhão para transportar. Né? O cloro que vai fazer o tratamento da água, né? Os insumos que chegam para as indústrias, né? Da manutenção das instalações de energia, dos alimentos que nós consumimos, do combustível, que é vamos dizer assim, aquele que mais salta aos olhos, mas ele é apenas um item desse processo todo. Então, eu julgo que esse movimento ele foi muito mal avaliado pelo governo, e eu tenho visto aí alguns companheiros criticando a área de inteligência, mas eu tenho trabalhado muito tempo nessa atividade. A gente sabe que o homem de inteligência, aqueles que trabalham na área de inteligência, eles fazem o seu papel. Eles dizem ao decisor o que pode acontecer. Compete ao decisor, no caso, o presidente da República, especificamente, não é? Ouvido, né, aquele trabalho, aquelas apresentações, tem que tomar sua decisão. Então, não posso criticar a atividade de inteligência sem saber se ela efetivamente alertou, né, ao presidente da República sobre o que poderia acontecer. O movimento começa e o governo, isso aí não vai acontecer nada, vai cair para a manobra. Lá pelo quarto dia, eles se deram conta que a coisa não era bem assim. Estabelecem canais de negociação com quem não tem capacidade para negociar.
e vão à televisão. Na quinta-feira passada, eles foram à televisão para dizer que estava tudo resolvido. Muito pelo contrário, na sexta-feira piorou. Aí acionam o último argumento do gente. Acionam as Forças Armadas. Forças Armadas agora vão liberar as estradas, vão botar os caminhoneiros para correr. Olha, minha gente, e aí eu falo para a instituição que eu servi durante quase 50 anos. O Exército de Caxias, ele não ataca seu próprio povo. Está na nossa história. Quando no século XIX nos mandaram caçar escravos fugidos, nós nos negamos. Nós não vamos atacar o nosso povo. Nós vamos resolver o problema no diálogo. Mas empregar o último argumento. Passa-se o sábado, entramos no domingo, e domingo à noite, sob intenso panelaço que ocorreu na minha vizinhança lá no Rio de Janeiro, comparece o presidente da República para dizer, tudo resolvido, não temos mais problema. E problemas continuam. Então, hoje, Diego, e eu tenho já transmitido a várias pessoas e várias mídias que já me procuraram, eu conclamo aos companheiros aí, os nossos caminhoneiros, que retornem ao trabalho. Já deram o seu recado, já foi mostrado que esse governo é um governo fraco, mas nós estamos nas portas de um processo eleitoral, com a chance enorme de conseguirmos colocar, não só na presidência da República, mas em outros estamentos do Legislativo e nos governos estaduais, pessoas realmente comprometidas com o futuro do país. E iniciarmos naquilo que eu chamei de aproximações sucessivas, essa busca pela refundação do nosso país, com todas aquelas reformas que são necessárias para que a gente dê o nosso passo à frente e saia desse estado que nós fomos lançar por esse abraço gigante de gramscismo, corrupção e incompetência na gestão dos bens públicos. General, e as faixas pedindo intervenção militar nos caminhões espalhados pelo Brasil, isso lhe surpreendeu? Não me surpreende, porque nós temos uma parcela muito grande da população brasileira que clama por essa intervenção militar. Agora, qual é a sua posição sobre isso? A minha posição sempre foi muito clara. As Forças Armadas só irão intervir para evitar o caos do país. O nosso comandante, o meu comandante, o general Vilas Boas, com todos os problemas que ele tem enfrentado, ele definiu a nossa estratégia. E ele falou que nós buscaríamos estabilidade do país. O país não pode viver no caos. Então, estabilidade. Dentro da legalidade, ou seja, dentro da missão constitucional que nós temos, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, da garantia da lei e da ordem. E dentro da nossa legitimidade, que é dada exatamente por essas pessoas, que pedem a intervenção porque acreditam na capacidade, na honestidade de propósito das suas Forças Armadas, e essa legitimidade também é dada pelo papel que é desempenhado, que foi desempenhado ao longo desses nossos mais de 350 anos de história, nascido desde os Montes Guararapes, E aí eu lembro sempre que naquele momento os brasileiros que aqui estavam se reuniram para defender o seu território contra o invasor holandês e pela primeira vez apareceu a palavra pátria. Então, é um anseio justo de parte da população brasileira, mas tem que entender realmente que vivemos num mundo complexo, numa sociedade complexa, totalmente diferente daquilo que foi 1964. Vamos inverter aqui, então, agora, Coronel Zucco, depois o Dr. Fábio. Na verdade, general, logicamente, pela experiência, já passou todo o cenário da força, mas eu quero complementar que os cabos, soldados, sargentos e oficiais fazem parte, são sociedade brasileira. Eles também sofrem com a falta de combustível, eles também sofrem com o abuso de impostos e
o Exército cumpre ordem. Isso é básico. Nós temos que ter muito cuidado, como o general comentou, com o caos, com os aproveitadores, aqueles que estão realmente aproveitando o movimento para torná-lo algo político. Então, é muito importante, Diego, que realmente a sociedade entenda que conduzir um combustível, conduzir o oxigênio para o hospital, conduzir os meios essenciais para a sociedade, vai ser feito porque o Exército trabalha para a sociedade. E a sociedade, o Exército sempre permanecerá do lado da sociedade. Diego, para mim é muito claro. Essa greve dos caminhoneiros é um case de sucesso do insucesso. Nela foi mostrado tudo o que não se deve fazer quando se entra numa negociação, num jogo como esse. Primeiro, há uma frase que eu gosto muito. Se não vai morder, não rosna. O governo rosnou e não mordeu. E logo, imediatamente, ele foi cedendo. A pauta de reivindicação imediatamente foi aceita. O que isso sinaliza, não só para esses caminhoneiros, não só para esse movimento, como para todos os demais movimentos que querem por aí se colocar no mercado? É que o governo, mediante pressão, vai ceder. Simples assim, tanto que já há um movimento programado por petroleiros na quarta-feira. Por que os caminhoneiros não voltaram a trabalhar? Não voltaram porque a sinalização foi assim: se nós pressionarmos mais coisas nós obteremos. Faltou alguém, um estrategista em teoria dos jogos, que queria, dito isso, sinalizado pelo governo, agir de forma completamente diferente. Então, o que se tem hoje, na realidade, é uma pressão de uma categoria profissional que tornou o país refém. A reivindicação dos caminhoneiros é justa? Claro que é justa. Nós temos um Estado que é hoje pesado, é pesado para todos nós, funcionário público, mas é pesado para mim também. Eu pago imposto como todo mundo. O Estado é o nosso maior e não querido parceiro. Em compensação, os serviços que nós recebemos, eles não são da qualidade dos impostos que nós pagamos. Agora, diminuir o preço do diesel vai resolver o problema? Não, nem de perto. Questões de fundo que deveriam ser analisadas, e aí logo no início do general Mourão, da fala dele, ele traz a UNE, que é, por exemplo, o tipo de modal de transporte que nós temos, unicamente rodoviário. Nós temos um monopólio, hoje nós temos um monopólio da produção e distribuição de combustíveis. Este é o cerne do problema. Nós precisamos de menos Estado. O Estado precisa estar onde o Estado é necessário. Onde nós, que trabalhamos na área de segurança pública, Estado, educação e o Estado de saúde. E só. O resto é atividade da iniciativa privada. E eu, como conservador, eu talvez prefiro defender essa ideia de um Estado que seja forte naquilo que o Estado deve fazer. Agora, eu acho aqui, citando von Mises, que talvez junto com Hayek era um dos grandes expoentes da escola austríaca de economia, não se pode pensar em um Estado forte e uma democracia onde haja uma categoria profissional que possa fazer todo o Estado e sociedade refém. É o que aconteceu hoje. Então, isso tem que servir a todos nós como alerta para repensar que tipo de sociedade nós construímos, onde nós aceitamos tranquilo e passivamente que qualquer categoria feche as estradas, que qualquer categoria pura e simplesmente faça o país parar. O doutor Flávio foi muito feliz ali, e aí eu quero deixar também essa questão dos petroleiros. É vergonhoso, porque aí entra no jogo a vagabundagem da CUT. Porque essa categoria vai entrar em greve, estão dizendo que vai entrar em greve amanhã, né? Estão dizendo que vai entrar em greve amanhã,
porque querem a destituição do presidente da Petrobras, a queda do preço da gasolina e, obviamente, a liberdade do preso lá de Curitiba. Né? Agora, quando o Dutra, o Gabriele, né, a Graça Costa, o Bendim, roubaram, escolheram a Petrobras, quando compraram Passadina, quando construíram a Bel Lima, entraram em greve? Nunca. Então, isso é um aproveitamento barato, é um desserviço. Eu declarei isso ao Folha de São Paulo no último domingo e tenho falado para todo mundo. É vergonhoso se esse pessoal entrar em greve amanhã. Senhores, antes de ir para as perguntas, vamos fazer uma rápida rodada aqui sobre desarmamento. Eu vou pedir objetividade, porque a gente tem as perguntas. Desarmamento, Coronel Zucco. Armamento para o cidadão de bem. Hoje o criminoso olha a sociedade desarmada. É impressionante. O Fábio estava comentando comigo. Mais de 98% das armas apreendidas são armas sem registro, Diego. A arma correta, o atirador registrado, esse não comete crime. Hoje em dia a gente compra a dificuldade que é para se ter um armamento. Esse estatuto do desarmamento falido tem que cair, tem que ser revogado. Sou totalmente favorável a que os senhores e senhoras possam defender vidas, não tirar vidas. É importante que cada um dos brasileiros tenha esse direito. Tenha esse direito. Hoje, o nosso Uruguai, o país mais armado da América do Sul, é o país mais seguro. Se nós formos para as ruas, os criminosos estão de HK, fuzil Colt, Glocks, e a gente não consegue comprar uma pistola. Então, eu sou totalmente favorável ao armamento para cidadão de bem. Doutor Fábio. Aqui presentes hoje tem vários colegas. Silvio, Débora, Essaia, Léo. Tem policiais presentes, a doutora Nadine chegou agora, o Max, meus gordinhos. São policiais que trabalharam comigo, eu tenho muito respeito, por isso eu tenho eu me dou ao direito de chamá-los assim carinhosamente. Uma coisa que todos nós temos em comum, que nós, principalmente antes do Estatuto do Desarmamento, o que nós percebíamos em todos os inquéritos de homicídio é que, em regra, os homicídios eram praticados por pessoas sem porte e com armas irregulares. Agora a pergunta é, por que nunca foram feitos estudos de natureza empírica que fizessem essa demonstração? Na minha vida profissional, olha, eu posso ser para segurar você por alguns milhares de processos de júri. Um caso só na minha vida profissional inteira, que eu peguei que o homicida tinha porte de arma. Então, o problema não é a arma regular, o problema é a arma irregular. O nosso problema hoje é que sobra arma. As únicas pessoas que não têm direito a andar armada são as pessoas que poderiam estar armadas. E tem uma coisa que é muito pior. Não foi respeitada a vontade popular. Houve um plebiscito onde a população, de forma majoritária, apesar das campanhas da intelectualidade, dizendo que a arma é feia, boba e gorda, apesar de todas essas campanhas, a população majoritariamente votou pelo direito de andar armado. Se você não gosta de andar armado, não tem problema não. Agora, não tolhe o meu direito a escolher querer ou não proteger a minha família. Simples assim. Está extremamente ligado ao que? A questão de liberdade. O Estatuto de Desarmamento, em vigor, ele é mais uma parte do politicamente correto. Dessa turma, entre aspas, dos direitos humanos. E o meu amigo general Helena, ele falou uma coisa muito clara. Os direitos humanos são para os humanos direitos. Isso é uma realidade. Então, o direito de cada um portar a sua arma, e vai portar a arma dentro da legislação. O cara vai passar por um teste, vai fazer uma prova de tiro, e a partir daí ele vai portar a sua arma, se ele quiser. Isso é liberdade. Eu aproveito aqui, Diego, um abraço para o meu primo, Fernando Coronel. Tá? Quanto tempo, Fernando? Um abração.
Só uma complementação, na verdade, o que nós precisamos repensar é o nosso sistema punitivo. A relação de custo-benefício entre cometer o crime, ela tem que por custo e não por benefício. Então, por exemplo, o pai e a madrasta que mataram a Isabela da Antônia jogaram a criança pela janela. A mulher, Jatobá, hoje já está em semiaberto, e o marido, em véspera, está semiaberto. Aquela Von Richthofen, que matou o pai e a mãe, não está aberto. O país é esse, onde matar não tem quase nenhuma consequência. É isso que tem que ser pensado, não é mandar ou não armado, é que as consequências da ação sejam de igual grandeza que a ação. Na questão do armamento, só colocar uma questão dos senhores que é importante a abordagem. Hoje, se o sujeito cumprir todos os requisitos exigidos, a aptidão, conhecimento, psicotécnica, cai na mesa do delegado federal e é ele quem vai dizer se pode ou não. Os senhores topariam mudar esse ponto da legislação no seguinte sentido: cumpriu as exigências, a arma é tua. O que vocês acham? O que os senhores acham? Depende da legislação. Né? Hoje é uma grande resistência, inclusive, com a mudança do Estatuto do Desarmamento. Que falei, é fundamental que existam regras, a gente não pode pensar em adquirir armamentos sem regra, mas o que não pode é dificultar de tal sorte o acesso do cidadão à arma, que ele não jamais consiga ter o registro e depois o porte. Isso é mudar. Na verdade, a ideia não é que se compre um litro de leite e uma arma. Então, aquele cidadão preparado, um teste psicológico, com tudo em dia, nas condições regulares, como o Fábio comentou, hoje é muito difícil. Hoje tem que justificar, eu sou um empresário, corro risco, fora da segurança pública. E é importante também ter um cenário, dentro do estudo que a gente fez, a segurança, o criminoso não nos respeita porque sabe disso. Sabe que nós não estamos armados. Então, foi feita uma pesquisa, cerca de 40% dos criminosos falaram assim, não, eu atuo porque eu sei que o cidadão não está armado. Ou seja, o poder dissuasório acabou. Nós não temos isso. E essa burocratização que dificulta hoje. Porque ninguém quer as facilidades da burocratização. Agora, a legislação séria, preparado, armado, que frequente clubes de tiro. Isso é o que a gente precisa, mas não é o que acontece. Bom, vamos para as perguntas. Nós temos ainda 17 minutos. Vamos terminar por orientação do evento às 10h30, pontualmente. Então, vou pedir aos senhores que a gente, celeridade nas respostas, se possível, tá? E quando possível. Capitão de Mar de Guerra Paulo Cirilo, oficial da Marinha. Onde está o oficial? Lá atrás. Medellín, nos anos 90, era a cidade mais violenta do mundo. Hoje é um exemplo de metrópole. Por que a Colômbia conseguiu e nós ainda estamos engatinhando para atingir esse estágio? Doutor Fábio Pereira. Eu quero dizer que essa patente militar não é mais bonita que capitão de mar e guerra. Então, se eu fosse militar, eu queria ser capitão de mar e guerra. Mas tem uma música do Premeditando do Breck, que era um grupo de música MPB da década de 80 e 90, que ele tinha uma música que dizia o seguinte: aqui não tem terremoto, aqui não tem revolução, é o país abençoado que todo mundo mete a mão. É essa a resposta. O grande problema do Brasil é que todas as tentativas de reorganizar o espaço urbano de forma sem violência, todas elas barraram em corrupção desenfreada. Vamos pegar como assim o leading case do Brasil, como eu posso dizer, o modelo de sucesso. O sucesso do Rio de Janeiro tinha tudo para dar certo. Foi investido muito dinheiro, pessoal capacitado. O que ocorreu? Veio um sistema de corrupção no seu internet que acaba jogando água abaixo todas as tentativas possíveis de fazer com que aquela cidade que é maravilhosa se livrasse da violência que a assolava. Hoje o Rio de Janeiro de 2018 é muito pior do que o Rio de Janeiro de 2009, 2010, quando começa o
programa de pacificação das comunidades cariocas. No caso de Medellín, especificamente, houve claramente uma valorização dos seus policiais. Lá o policial, ele tem uma autoridade que nós não temos. Nós não temos. Os nossos brigadianos, meu irmão é delegado de polícia, meu padrasto é brigadiano, e eu noto todo esse trabalho para se desvalorizar a nossa segurança pública. Em Medellín, se investiu muito em equipamentos, políticas públicas muito fortes nessa questão da autoridade do policial e, principalmente, a impunidade. Lá, 12 anos de cadeia, em regime fechado, são 12 anos de cadeia. E aqui, lá não existe o semiaberto ou o sempre aberto, ou o regime domiciliar, onde, por exemplo, nós temos 2.000 condenados aqui no Rio Grande do Sul, 6.000 condenados no Rio Grande do Sul e 2.000 tornozeleiras. E os outros 4.000. Então, lá, a política de segurança é séria. Medellín é um case de sucesso exatamente para quando eu toquei nessa parte da segurança pública, foi a integração. Houve um combate efetivo, não é? As organizações criminosas, o cartel de Medellín, que lá atuava, e a atuação na educação, na saúde, na infraestrutura da cidade, uma cidade com uma topografia muito similar à do Rio de Janeiro. E o doutor Fábio citou o Rio de Janeiro, onde eu resido. Eu sou vizinho das comunidades de Pavãozinho e Cantagalo, e não tem uma semana onde o 762 não cante lá para valer. Tá? Então, enquanto não houver combate... Não é mais o Cantagalo, é Canta 762. Canta 762, é isso aí, doutor Fábio. Então, é integração. Medellín é case de sucesso pela integração. Como o Zuco falou aqui, houve investimento em tecnologia da área policial. E aqui nos falta. Muito bem. O Estado paralelo criminoso desafia a soberania interna do país, com armas e muito dinheiro. Qual a posição do general Mourão a respeito da logística da bandidagem? Delegado de polícia aposentado, Nelson Oliveira. Onde é que está o delegado? Também conhecido. Obrigado aí pela pergunta, delegado. Também conhecido como Nelson. A logística da bandidagem, ela é muitas vezes mistificada na sua realidade, né? Aqui, diversos companheiros do trabalho da área policial sabem disso. Né? Muita gente pega e diz, não, o armamento vem lá da Colômbia, entrando pelos rios amazônicos até chegar no Rio de Janeiro. Qual a logística é essa? Né? Não, a camarada compra a arma lá nos Estados Unidos, como tinha aquele elemento que foi capturado há pouco tempo aí, né? Exportava dentro de contêineres para o Rio de Janeiro, seja por via aérea, seja por via marítima, é aí que estava chegando a grande quantidade do armamento. A munição é via Paraguai. Aí existem outras mistificações. Não, a munição é roubada das Forças Armadas. As Forças Armadas não saem do cartucho. Né? Já há mais de 30 anos, dentro dos nossos quartéis, o expediente só termina depois de ter conferido todo o armamento e munição. Eu era comandante aqui no interior do Rio Grande do Sul, lá em Ijuí, né? Toque de ordem era 5 horas da tarde. Muitas vezes passava das 5 horas da tarde porque não tinham terminado a conferência do armamento e munição. Aí eu dizia, não foram embora ainda porque são incompetentes, não conseguiram conferir o armamento e a munição. Né? Então, esse é outro mito. Então, essa logística, ela faz parte da cadeia criminosa. Tá? A cadeia criminosa envolve todo isso aí. E a bandidagem, ela está com muita munição, com armamento de último tipo, a quantidade de fuzis apreendidos lá na cidade do Rio de Janeiro é impressionante, não é? E com a quantidade de munição. E as trocas de tiro que eu observo na minha vizinhança, coloca a arma em ar e esquece o dedo no gatilho. Não é? Totalmente diferente, não é, da própria polícia que economiza a sua munição quando está num confronto dessa natureza. Então, tem que haver um trabalho de inteligência forte, integrado, não só da área policial, como das próprias Forças Armadas e da ABIN, né, no levantamento dessa cadeia logística, porque faz parte do estrangulamento que a gente tem que submeter às organizações criminosas no combate que tem que ser travado.
Brasil tem crescimento populacional que não comporta. Não existirão prisões, escolas e hospitais que resolverão o excesso de gente. E o controle de natalidade não dá votos. Qual a opinião dos senhores? Ana Maria Rezende. Onde está a Ana? Onde? Atenção, Daniel. Planejamento familiar. Recentemente nós tivemos uma bela demonstração da cidade de Quaraí, falando que a sua jovem tem que ter economia, cabeça, para se ter filho. Eu, na ocupação do Morro do Alemão, trabalhando pelo nosso exército, eu via algumas casas, meninas de 13 e 14 anos, com 2, 3 e até 4 filhos no colo. Planejamento familiar. As pessoas têm medo de comentar, mas nós temos que ter políticas públicas sérias, orientar. A camisinha tem que ser falado, o DIU tem que ser falado nas comunidades, porque quem cuida dessas crianças não são a própria mãe e o pai. Para na avó, para adoção. Então, essas políticas de planejamento familiar têm que ser muito sérias, muito fortes. Eu sei que houve alguma resistência, mas a minha opinião pessoal e o meu parabéns a Quaraí por essa coragem, porque muitas pessoas não comentam sobre esse assunto. Mas o jovem, a criança, tem que ser educado. Se não foi educado no início, tem que ser educado agora. Eu vou fazer um spoiler, se me permitir. O nosso amigo, professor Weber, professor Perichiquira, professor Jacques Balderon, o professor Márcia Godoy, recentemente, no final do ano passado, fizeram aqui nos presídios gaúchos uma radiografia do nosso criminoso econômico. Aquele que rouba, aquele que furta, alguns tipos dos homicidas. E, basicamente, nós temos uma correlação muito forte entre estes criminosos e uma família desestruturada. Então, o que se percebeu imediatamente nesse estudo? Se percebeu imediatamente nesse estudo que esse sujeito que acaba aderindo ao crime, ele vem de uma família geralmente monoparental, com 4 ou 5 filhos, um filho de cada pai. Quer dizer o seguinte, eu não estou tirando aqui a responsabilidade do sujeito, porque, em última análise, a vontade da adesão do crime é sempre do sujeito. Mas nós temos ali uma correlação forte, onde o Estado pode intervir. Se nós temos um elemento criminógeno extremamente forte, que aparece em todas as pesquisas, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, isso indica que o Estado tem que fazer alguma coisa. E, obviamente, primeiro, a atenção à gestante e à primeira infância, e segundo, há de haver o planejamento familiar, porque precisa terminar, ou pelo menos diminuir, esta fabricação em série de pessoas que podem ser recrutadas para o crime. Sempre lembrando, eu não tiro em momento nenhum a responsabilidade do sujeito, que é dele sempre a escolha de aderir ou não ao crime. Corroborando aqui já o que o Dr. Fábio e o Gilco falaram, né, é que nós temos que agir em cima daquilo que eu considero o lado mais fraco, é a mulher. Né? A mulher é que tem que ser protegida nessa hora, na política pública, né, do controle efetivo da natalidade, e, como o Fábio tocou aqui, nós tivemos 14 meses lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eu era comandante militar do Sul, mandei 2 períodos diferentes, 2 brigadas lá. E um dos meus comandantes de brigada, que é o atual secretário de Segurança Pública lá no Rio de Janeiro, o general Richard, ele me disse: general, aqui o diálogo é travado por mãe e avó, porque ninguém conhece pai. Então é esse combate que tem que ser travado. Bem, bom, temos aí 5 minutos, 2 questões na mesma linha aqui, ó. Laura Flores, onde está a Laura? Lá em cima. E o engenheiro Fernando Carrion, onde está? Aqui. Urna eletrônica. A Laura Flores pergunta: partindo do pressuposto da efetiva ocorrência das eleições em outubro,
O que dizer do problema da deturpação das urnas eletrônicas? O engenheiro Fernando Carrion, Passo Fundo, urna eletrônica. Ele quer a análise dos senhores, né? Que numa conversa com os companheiros de Passo Fundo, ao receberem o Coronel Zucco, fizeram ver a ele a grande desconfiança que a comunidade tem em relação à urna eletrônica. As opiniões dos senhores. Essa pergunta é recorrente, né, em todos os lugares. Agora há pouco, aí, antes de iniciar o nosso debate, nós tratamos desse assunto. E um dos perguntadores a ele falou desconfiança. Por quê? Porque toda e qualquer relação no mundo, ela se baseia em quê? Em confiança. Se a gente casa, nós temos que ter confiança. Marido e mulher tem que ter confiança um no outro. A partir do momento que há desconfiança, o casamento, né, desmorona. E todas as nossas relações. Né? A relação de governo, governado, né? Relação do comerciante com quem ele vende, tudo é confiança. Essa questão da urna, o dado que eu tenho, né, é que o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército tem um convênio com o Tribunal Superior Eleitoral para auditar essas urnas. Né? Hoje, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia era o nosso antigo comandante militar do Sul, General Pujol. Então, aguardo que o General Pujol me dê um posicionamento sobre, né, o grau de confiança que nós podemos ter nesse processo. E é uma realidade. Né? Num país como o nosso, onde vigora, né, aquela filosofia do grande filósofo, né, o Dr. Castor de Andrade, que dizia, vale o escrito, né? A partir do momento que eu não tenho o voto impresso, eu fico preocupado com isso, né? Nessa contagem de votos. E a gente sabe que a urna ela pode ser fraudada na própria máquina ou na transmissão de dados. E existem sérios indícios que na eleição de 2014, né, o Aécio do Pó poderia ter vencido. Senhores, querem falar sobre isso? Em 2009, acredita-se que hackers de origem chinesa subtraíram diretamente dos sistemas computacionais do Pentágono mais de 5 terabytes de informações sobre esse caça novo hacker. Se nos Estados Unidos, no Pentágono, aconteceu, e nós sabemos que todo e qualquer dispositivo tecnológico está sujeito a ser hackeado, porque essa é a gênese da coisa, então precisa se dar credibilidade ao sistema. E uma delas é simples, que haja uma forma de aderência daquilo que foi votado. Como se faz? O voto impresso. Coronel Zucco e colegas e amigos, nessa eleição parece que não vai dar voto impresso junto à urna, nem aí, como é que fica? Eu, na verdade, já foi muito bem explicado, mas eu peço a essa plateia, formadora de opinião, que se tenha um movimento, nos mesmos moldes que a gente usa nas nossas mídias sociais, clamando realmente pelo voto impresso, por auditar as urnas. Porque, como o próprio pré-candidato Jair comentou, é importantíssimo para o resultado efetivo dessas eleições. Bom, obrigado ao Luiz Armando Gonzalez, ao Renato Merer. Uma última questão aqui para despedida dos senhores, tá? Do Coronel Moisés. Onde é que está o Coronel Moisés? Ali. Podemos dizer que no Brasil não estamos num conflito entre direita e esquerda, e sim na luta entre o atual estamento burocrático e aqueles que não o aceitam mais? General Mourão. Infelizmente, viu, Moisés, aqui ainda tem um pessoal que o muro de Berlim não caiu. Né? Isso é uma realidade. Né? País que ainda tem Partido Comunista no Brasil, né? Com representação no Congresso, né? Esse pessoal ainda está à vanguarda do atraso. Mas, obviamente, né, que também existe essa luta naquilo que o doutor Fábio falou, entre aqueles que já enxergaram que o Estado tem que mudar de ser um Estado assistencial para ser um Estado indutor, e aqueles que continuam na vanguarda do atraso,
né, achando que o Estado vai ter que dar tudo. O Estado tem que dar o bolsa isso, o bolsa aquilo, o Estado tem que me proteger de tudo, né, e eu continuar a ser um bebê imaturo de nascimento até o dia que o Criador me chama. Doutor Fábio, Coronel Zul. Bom, apesar de sempre a pergunta é bastante complexa, eu acho que nós estamos, a nossa grande guerra hoje é a guerra pelo Brasil. Como dizia aquela figura emblemática de Assis Queiroz, o conselheiro Acácio, o problema da figura das obviedades ululantes, o problema das consequências é que elas vêm no fim, só que o nosso fim chegou. E é isso que nós estamos vivenciando, um verdadeiro apocalipse zumbi, onde hoje nós temos certeza que cerca de 170 brasileiros serão mortos, e desses 170 mil homicídios, possivelmente uns 10, 12 serão resolvidos. Então essas consequências estão aí. Então, é muito mais do que esquerda e direita, a nossa batalha hoje é pela sobrevivência do país e de cada um de nós. O que o doutor Fábio comentou é realmente o que eu acredito. Nós temos que aproveitar, acreditar que daqui a 5 meses possamos fazer a diferença, acreditar que entre esquerda, centro e direita, isso tudo são conceitos, mas o que vale, como o próprio comandante comentou, são homens direitos, homens do bem. E sim, estão clamando por servidores, por pessoas que possam mudar esse cenário. 30 segundos, despedida de cada um dos senhores, doutor Fábio Costa Pereira. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a tua doação de tempo, Diego, graciosamente veio para cá para alimentar o nosso evento, General Mourão, meu amigo Zul, Coronel Zul, a plateia, e esse é um momento importante da história do país, em que nós temos a possibilidade, enquanto sociedade organizada, mudar o que está aí. Eu gostaria, já que nós temos tantos militares presentes, só me despedir com o seguinte: Brasil acima de tudo. Também agradecer a participação de todos os senhores e senhoras nessa manhã, neste quadro, nesse cenário tão triste, necessário e triste, pedir que realmente a gente participe mais politicamente, que a gente cobre não só nas urnas, mas pós-urnas. Isso é um problema hoje. A gente elege, muitas vezes não lembra quem a gente elegeu. Agradecer o líder, o mentor, realmente o meu comandante, General Mourão, que tanto ensina a essa sociedade, e realmente hoje grande parcela dos brasileiros acreditam nas suas ideias, e peço a cada um dos senhores e senhoras que pulverizem o bem, que pulverizem valores, princípios necessários para essa mudança que tu comentaste no início. Chegou a hora de realmente a gente arregaçar a manga. Eu tenho um amigo que não está presente agora e ele comenta uma frase espetacular: não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. General Antônio Mourão. Diego, agradecer aí, né, a presença aqui, essa familiaridade, essa simplicidade que você conduziu esse debate, essa oportunidade que eu tive aqui de ombrear o doutor Fábio Zul, a presença das senhoras e dos senhores, amigos que estão aqui, de longa data, representantes dos mais diversos segmentos da sociedade e da imprensa. E deixo 2 frases históricas do nosso país que eu acho que servem o momento que estamos vivendo. Primeira, 11 de junho de 1865, ao início da Batalha Naval do Riachuelo, o almirante Barroso, comandante da esquadra, sou o sinal: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. O segundo, o tenente de artilharia Siqueira Campos: a pátria tudo se dá, nada se pede, nem mesmo compreensão. Muito obrigado. Agradeço aos senhores, agradeço a todos da plateia e passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Damos por encerrado, então, o nosso seminário, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos ilustres painelistas,
Procurador de Justiça, Fábio Costa, Tenente Coronel Zucco, General Mourão, e o nosso moderador, Diego Casagrande. Peço mais uma vez uma salva de palmas por esse excelente debate. Solicitamos a gentileza de todos novamente que aguardem a